Ô, Caio, só para a gente entender, qual que é a diferença entre operar analisando o fluxo e analisando o gráfico do ativo? Boa. Ambas as técnicas são baseadas em preço e volumes de negócio, né? O gráfico, eu diria que ele é uma técnica, num primeiro momento, até mais confortável, afinal de contas está tudo desenhado, você tem uma noção muito nítida de onde está o topo do preço negociado no dia, né, do ativo, ou na semana, ou no mês, ou simplesmente olhando o desenho das linhas, se está numa ascendência ou descendência, tendência de alta ou de baixa. Então, o gráfico ele ajuda muito nessa questão de ler o histórico do preço, identificar padrões, aí a gente começa entrando na parte mais técnica. O tape reading, ele vai mais no micro, porque ele acaba analisando a oferta e demanda de lotes de compra e de venda. E é uma coisa estranha, porque quando a gente fala de oferta e demanda, quando a gente fala de oferta, a impressão que a gente tem é de alguém ofertando algo, vendendo algo, e a demanda seria a ponta compradora. Mas num contexto de mercado, existe o book de ofertas, você pode ofertar tanto lotes de venda quanto lotes de compra, né? Então, quando eu falo de oferta, eu estou falando de gente disponibilizando ativos para negociar na ponta, tanto compradora quanto vendedora. E quando eu falo de demanda, existe uma demanda tanto por esses lotes na ponta de compra quanto na ponta de venda. Então, o conceito ele se aplica bem, mas é preciso desvincular um pouco daquilo que a gente está acostumado para entender essa questão, porque ela é o que vai acabar definindo muitas vezes as pressões de compra e de venda no mercado baseado no fluxo de negócios. Ao passo que o gráfico ele não lida com isso, não se olha para o book de ofertas, né? O fluxo, a gente presta muita atenção na forma como os lotes mais expressivos estão sendo negociados, estão sendo demandados, né? Para isso, a abertura do mercado é uma característica muito interessante, porque antes do mercado abrir, os participantes já podem começar, 5 minutos antes, no caso do dólar, já podem começar a posicionar suas ofertas de compra e venda no book, né? E nisso, eventualmente, tem gente que quer comprar de qualquer jeito, começa a posicionar compras em níveis muito altos. E tem gente que quer vender de qualquer jeito, na abertura do mercado, começa a posicionar vendas em níveis muito baixos. Aí acaba rolando um preço de equilíbrio entre ofertas de compra e de venda, e é isso que inclusive define aquele leilão de abertura desses contratos futuros. Essa dinâmica, essa briga, muitas vezes dá sinais interessantes, inclusive dentro daquele contexto de distorção de preços. E é o tipo de coisa que você não nota numa análise gráfica. Afinal de contas, para o gráfico começar a ser plotado, precisa ter negociações sendo feitas. E esse ambiente de construção de preços no livro de ofertas, ele acontece minutos antes do mercado abrir. É meio que o preparativo ali, tá todo mundo se preparando para posicionar suas ordens, para escutar o tiro de largada e começar as negociações. Então o fluxo ele permite, de certa forma, até ter uma noção prévia, né, imediatamente prévia, antes do mercado abrir, de como os preços podem se comportar. Então eu diria que são técnicas complementares, de forma alguma elas são excludentes, são complementares, e tem um momento certo para usar cada uma delas. Às vezes dá para usar muito bem as duas estão dando sinais bons de entrada, e às vezes é melhor cair mais para análise gráfica, porque ela tem dado sinais mais claros, às vezes o fluxo tem dado sinais mais interessantes. Eu costumo casar bem as duas escolas, além de toda a questão de macro fundamentada, né?